Diletos amigos, estamos dando sequência à explanação do Evangelho pelo caminho da verdade, Centro Espírita Caminho da Verdade. Convidamos a todos nesse instante para que elevemos nosso pensamento ao Pai Celestial, em nome de Jesus, o nosso Mestre, rogando bênçãos a toda a humanidade, ao nosso planeta, aos governantes, aqueles que sofrem, hospitalizados ou enfermos em seus lares. Rogamos a vós, Pai amado, as vossas bênçãos, as bênçãos consoladoras, refazedoras, de acordo com o mérito de cada um. Que vossa paz, vosso amor, esteja sobre nós e que possamos entender a mensagem desta oportunidade e colocarmos na prática do dia a dia. Assim, Pai, rogando ainda a presença dos benfeitores espirituais para que nos orientem, nos inspirem a mensagem do Mestre Jesus. É assim que rogamos, Pai, que assim seja. Queridos amigos, nós estamos em novo horário, ao meio-dia, sabendo que a partir do meio-dia podemos assistir a hora que quisermos às palestras do Centro Espírita Caminho da Verdade. Cada domingo é um tema. O Evangelho segundo o Espiritismo é constituído de 28 capítulos. E a nossa diretora do Evangelho, como nós sempre, ou de algum tempo fazemos, periodicamente colocamos um tema livre, um tema que, mesmo não sendo do Evangelho propriamente dito, tem que estar em consonância com o Evangelho do Cristo. Então, é claro que nós não vamos fazer uma palestra no Centro Espírita falando de economia, falando de política, falando de esporte. Então, são temas que nos chamem a atenção para a nossa reforma íntima, para o nosso conhecimento espiritual. Então, hoje não é o tema livre. Nós teremos tema livre e frequentemente, mas hoje não é. Hoje nós falaremos de um ensinamento do Mestre Jesus que Allan Kardec intitulou Servir a Deus e a Mamon. Então vejamos que está no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a dois senhores. Não se serve a Deus e a Mamon simultaneamente. Então, por quê? Porque cada um de nós tem a sua forma de crer, tem os seus princípios, aqueles que também não creem na existência de Deus, mas acreditam em alguma coisa. Então, por quê? Porque está no embrião, de cada um de nós essa crença. Por mais que eu diga, eu não creio em Deus, tudo bem, mas na hora do aperto, ele vai pensar. E pode ser este o momento que Jesus fala no Sermão do Monte, o momento do choro, do despertar. E falando do não se pode não servir a dois senhores, então Jesus estava ali conversando com as pessoas, e eu vou ler na íntegra essa parte para que cada um reflita sobre a questão. Diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará ao outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Está em Lucas, no capítulo 16, versículo 13. Então aproximou-se dele um mancebo e disse: Bom mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna?
Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Bom só Deus o é. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Que mandamentos? E Jesus então retrucou, dizendo: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás testemunho falso, honra a teu pai e a tua mãe, e ama teu próximo como a ti mesmo. O mancebo lhe replicou: Tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. Que é o que ainda me falta? Jesus lhe disse: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá-os aos pobres, e tendes um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o moço se foi todo tristonho, porque possuía grandes haveres. Jesus disse então a seus discípulos: Digo-vos em verdade que bem difícil é que um rico entre no reino dos céus. Ainda uma vez vos digo, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Continua em Lucas 18, versículo 18 a 25, e Marcos capítulo 10, versículo 17 a 25. Reflitamos sobre esse texto do Evangelho. Aquele moço, ouvindo Jesus falar que não se podia servir a Deus e a Mamon, Mamon é o deus da riqueza na mitologia fenícia. Então, ou nós amamos a Deus, que é puramente amor, ou amamos a riqueza, que muitas vezes nos chama ao egoísmo, ao orgulho, à ganância. Então, Jesus está dizendo àquela gente que se cuide, que faça a sua opção. E aquele moço, ouvindo, perguntou: Mas o que eu devo fazer para entrar na vida? E Jesus fala: Cumpre os mandamentos. Quais? E Jesus lhe dá os mandamentos. Mas isso eu já faço desde que eu cheguei à mocidade. Aí Jesus faz uma outra questão que eu quero que os irmãos prestem bem atenção. Jesus não disse: Então você já está no reino dos céus. Não. Jesus disse o seguinte: não o repreendeu também. Disse: Se queres ser perfeito, prestemos atenção. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá-os aos pobres, e terás um tesouro no céu. Jesus está falando agora de perfeição. Aquele moço tinha muitos bens. Diz: não, aí não dá. E foi. Ele não deixou de ser bom, mas só que não era perfeito. Não conquistou ainda a perfeição, porque para sermos perfeitos espiritualmente, devemos estar desatrelado da matéria, livre dos interesses materiais. Conseguimos entender, queridos irmãos, queridas irmãs? Ele não foi condenado ao inferno, como muitas
pessoas podem pensar. Ele só protelou a sua consciência de desprendimento material. É assim que nós agimos. Por isso que Jesus falou que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Jesus também não disse que o rico não entrará no reino dos céus. Ele disse que é mais fácil. Isso não impede que um rico conquiste a vida espiritual. Por quê? Porque ele pode ter muitos bens e com esses muitos bens dar oportunidade às pessoas serem felizes, criar empregos, oferecer um salário condizente, ser justo, não explorar o irmão, o semelhante, mas que, é claro, produzir. Ninguém vive de vento, só a energia eólica. Nós necessitamos de alimento, nós necessitamos de nos vestir, nós necessitamos de remédios. Para isso, exige recursos, precisamos trabalhar. É digno aquele que vive do suor do seu rosto? E os que não podem mais trabalhar e que não têm recursos próprios? É da obrigação da sociedade a iniciar-se pelos familiares. Mas toquemos no assunto. Jesus disse sobre o camelo. Quando se fala sobre esse ensinamento de Jesus, logo se pensa no animal. Mas o animal passar pelo buraco de uma agulha, é claro que não tem consonância, né? Não tem fundamento. Então Jesus falava de camelo, que é um cabo feito de pelo de camelo, que servia para atracar barcos, para, como nós hoje usamos as cordas de fibras, e eles utilizavam à época uma corda, um cabo, né, mais grosso para atracar barcos, que era feito ou confeccionado de pelos de camelo. É claro que não conseguem passar um cabo daquela grossura onde passa o fio tênue, né? Então, aí nós vamos entender. Mas Jesus não tinha convivência com os ricos? Onde ele foi sepultado? No túmulo de José de Arimateia, que era um influente no reinado de Herodes. Ele se banqueteava na casa de ricos. O banquetear significa tomar refeição. Quando se fala em banquetear, dá a impressão de esbanjamentos. Não, ele, com toda certeza, era convidado. Às vezes até se convidava. Mas lá ele não perdia a oportunidade de chamar a atenção, de colocar os seus ensinamentos. E assim ele seguia o seu curso, ensinando, deixando para nós a mensagem da renovação espiritual. Este foi o papel de Jesus, a sua missão na Terra. Quando encontrou condições para deixar aquilo que ele pôde deixar, sabendo que não era tudo que os homens, a humanidade necessitavam e necessitam, mas para aquele momento era fundamental tudo o que ele nos disse. E
Então, essa eliminação da usura, né, da ganância, é um dos ensinamentos de Jesus. Mas naquele dia, conversando com aquelas pessoas, chegou um senhor para ele e, com toda certeza, ouvindo, né, pensando, esse camarada é muito inteligente, chegou para Jesus e falou: mas, mestre, diz para meu irmão que divida comigo a herança. E Jesus diz: mas quem te disse que eu sou partidor de heranças? E falou para aquele senhor: um homem rico produziu muitos bens e então ou produziu muitos grãos, né, para sermos mais claros. E com toda aquela produção, ele diz assim: eu tenho muitas coisas, muitos grãos. O que eu vou fazer? Eu vou derrubar os meus celeiros pequenos, vou construir maiores, vou estocar tudo que eu tenho e vou dizer a mim mesmo: alma minha, regala-te pelo resto da vida. E diz Jesus, naquele instante ele ouviu uma voz: nécio, hoje mesmo demandarei a tua alma. Eu coloquei essa parábola com as minhas palavras, sem perder o sentido, para que nós possamos entender como é que nós agimos. Muitas vezes trabalhamos a vida inteira como doidos para amealhar riquezas. Aí, como temos uma poupuda conta bancária, dizemos para nós mesmos: agora eu vou viver de tudo que eu produzi. Não percebe que agora eu vou ter que gastar tudo o que eu ganhei no tratamento da saúde, da doença, da enfermidade que eu constituí, passando muitas vezes fome, noites sem dormir ou dormindo menos, me sacrificando na chuva e no sol para acumular bens. E não percebemos que a vida na terra é uma passagem, que cedo ou tarde nós haveremos de voltar para casa. Então é isso que Jesus nos ensina. Mas também naqueles dias Jesus estava entrando em Jericó e lá havia o chefe dos publicanos, chamado Zaqueu. E quando falaram com toda certeza: Zaqueu, aí está vindo um jovem muito inteligente, que realiza milagres, né? É extraordinário. Ele teve a sua curiosidade aguçada, diz: eu quero conhecer esse jovem. Mas que ele era odiado, porque ele era publicano, o chefe dos publicanos. Como é que ele ia se dar ali no meio dos judeus? Então ele pensou: eu vou fazer o meu sacrifício. Adentrou entre a multidão, correndo. Lá na frente havia um sicômoro, que na traduzida figueira brava, subiu na árvore, se acomodou lá num dos galhos, né, e disse: com toda certeza ele passará por aqui e eu o verei. E Jesus, chegando, fez realmente aquele caminho. E ao passar por sob a árvore, olha para cima e determina: Zaqueu, apressa-te a descer. É necessário que hoje tu me hospedes em tua casa.
Deduz-se que Zaqueu não desceu, ele rolou da árvore, correu para a sua casa, foi orná-la. E ao final do dia, quando Jesus chega, Zaqueu está à porta e logo vai dizendo: Mestre, eu quero dar a metade do que eu possuo aos pobres. E aquele que porventura eu tenho defragrado, eu quero restituir em quádruplo. Jesus olha aos seus discípulos e diz: hoje a salvação entrou nesta casa. Queridas irmãs, queridos irmãos, pensemos em 2 momentos. Se queres ser perfeito, vende tudo que tens. Significa, fique sem nada. Distribua tudo que era seu aos pobres. Isso é uma condição para ser perfeito. A Zaqueu, ele não exigiu isto. Porque Zaqueu não cumpria os mandamentos. Até ali, Zaqueu saqueava, dizer é um termo mais pesado, porque ele lucrava, muitas vezes, na pobreza dos outros, especulava. Então ele ainda não cumpria mandamentos. Mas naquele dia ele recebe a salvação, que é um processo a se evoluir. Aquele que chora está salvo do seu sofrimento? Não, ele está salvo da sua ignorância. Mas ainda sofre. Ainda precisa mudar, modificar-se. Ali se inicia o processo salvatório, salvífico, usar um termo aqui mais diferente, da sua vida. Então, Jesus não disse hoje Zaqueu está salvo, mas hoje a salvação entrou nesta casa. A mensagem reformadora. Foi naquela noite, queridas amigas, queridos amigos, que Jesus deixou a todos nós a parábola dos talentos, falando daquele que recebeu 5 talentos, que recebeu 2 e outro recebeu 1, do senhor que ia empreender uma viagem. O que recebeu 5 talentos produziu. O que recebeu 2 também produziu. O que recebeu 1 talento diz, não, o que eu vou fazer com o talento? Enterrou o talento. Mas quando voltou o Senhor e tomou conta daquilo que ele tinha deixado, ele bendisse aos que produziram e maldisse aquele que não produziu. Porque para nós produzirmos não necessitamos de fortunas, necessitamos apenas de boa vontade, valendo-nos do mínimo que possamos ter para servir ao nosso próximo. Então vejamos a importância da mensagem de Jesus na nossa vida, para que, a exemplo de Zaqueu, iniciemos a nossa reforma íntima. Nos estudos do Evangelho, eu sempre pensava, mas Zaqueu ficou ali. Os evangelistas não falaram mais de Zaqueu. Então, de repente, ele foi apenas um momento, voltou a ser o publicano que era, não deu a metade do que possuía, não restituiu em quádruplo aqueles que ele teria dilapidado. E lendo Anália Franco, ela nos fala, numa mensagem de Leon Tolstói, ele relatando
que ali passeando na esfera espiritual, nos jardins, né, no clima russo, porque ele era um escritor russo, e de repente ele passou por um lugar, ele ouviu alguém palestrando, e ele se aproximou, e tinha lá um senhor falando a um grupo de espíritos. Ele estava na espiritualidade, é claro, estou falando de Leon Tolstói, espírito. E ele percebeu aquele senhor, aquele espírito falando aqueles amigos ali, e de repente ele ouviu alguém falar: irmão Zaqueu, nós que estamos prestes a reencarnar, como nós vamos encontrar o planeta, a Terra? E ele então atentou para o nome irmão Zaqueu. E então Zaqueu começa a responder, porque também perguntaram como que foi os seus dias no encontro com Jesus. Ele começa a relatar que logo após aquele dia, porque logo depois Jesus foi crucificado, ele, querendo seguir os ensinamentos, teve tamanha dificuldade. Se ia dar esmola a um judeu, eles recusavam porque ele era publicano. Os judeus odiavam os publicanos. Ele procurou os discípulos de Jesus para se integrar e eles não lhe deram importância porque ele era um publicano. Então, ele passou a ter sofrimentos. Fazia o que Jesus ensinou, mas era recusado, rejeitado. Até que um dia ele soube de um jovem que estava ali, que tinha se convertido ao crucificado, e o procurou. Teve um diálogo com aquele que foi Saulo de Tarso e se denominava hoje apóstolo Paulo. E foi Paulo que o direcionou. E foi assim que ele seguiu seus dias no planeta, até chegar à espiritualidade, na sua condição em que estava. Que nós pensemos, queridas irmãos e irmãos, não abandonemos as posses que possamos ter, mas não nos escravizemos dela, porque muitas vezes passaremos a servir aquilo que temos materialmente e nos esquecemos do tesouro no céu, que só construiremos com a prática do amor no exercício da caridade. A caridade, que é a máxima da nossa doutrina. Queridas irmãs e irmãos, que Deus nos abençoe. Assim agradecemos, Pai Celestial, em nome de Jesus, e que possamos levar durante toda a semana e sempre a mensagem do amor, do bem e da paz. Que assim seja.